Esse, então, é o último vídeo dessa semana, e nesse vídeo eu vou detalhar esses 4 mecanismos de impacto que nós falamos no vídeo anterior, que é impacto no cliente, impacto na cadeia, impacto como serviço e impacto como subsídio. Vamos começar com o impacto no cliente, mas antes de eu falar sobre isso, é importante ficar claro que é o seguinte: cada um desses 4 mecanismos de receita e impacto irá adotar este mecanismo ou como principal ou como secundário. Então vejam, sempre quando eu falar impacto no cliente, eu vou trazer exemplos de como isso funciona como um mecanismo principal de um negócio de impacto e como isso vai funcionar como um mecanismo secundário. Vamos lá? O impacto no cliente, como funciona como mecanismo principal, é a forma mais comum que nós conhecemos os negócios de impacto. O público impactado é também o cliente do produto ou do serviço que financia o impacto. Ou seja, o negócio vai enxergar que o beneficiário é alguém que pode e quer pagar pela solução ofertada. Então, trouxe 2 exemplos aqui: a escola de inglês For You Too e o programa Vivenda, que a gente já falou muito na nossa disciplina aqui. Então, veja, o For You Two Idiomas, o que, que ele oferece? Ele oferece inglês a baixo custo em comunidades. Curso de inglês a baixo custo em comunidades. É, por meio de parcerias com professores do exterior, nativos, que vêm passar um tempo aqui no Brasil. Então, quem é o público impactado é as pessoas que não têm condição de pagar um curso de inglês numa escola tradicional. Ou seja, o público impactado é também o cliente do produto ou serviço que financia o impacto. Qual é o problema? A a falta de literacia em língua inglesa. O negócio enxerga que esse beneficiário, ou seja, o estudante, é alguém que pode e quer pagar pela solução ofertada. Então, a pessoa, ela não tem R$ 300 para pagar naquele curso tradicional lá, mas ela vai ter um valor reduzido para pagar para For You Too. Assim como o programa Vivenda, que faz reformas de baixo custo em comunidades também de baixa renda. Então, o público impactado é o cliente do produto, o produto são reformas para kit de reformas sob medidas para essa comunidade. A Vivenda está, na verdade, com várias soluções mais complexas, mas eu vou entrar nessa que é mais famosa, porque a gente não tem tempo de detalhar as outras. E ele enxerga que o beneficiário, ou seja, as pessoas que moram nessa comunidade, elas querem fazer uma reforma, só que elas não têm condição de pagar uma reforma tradicional, pagar o material de construção, contratar um profissional. Então, ela quer pagar por essa solução. Vejam, o impacto é no cliente, o cliente que tem aula de inglês, o cliente que tem a sua casa reformada, isso é o mecanismo principal. Esse impacto no cliente também pode funcionar como um mecanismo secundário, ou seja, você vai ter um intermediário nesse processo. O cliente compra uma solução que o habilita a gerar o impacto em uma população vulnerável. Então, a gente tem um Hand Talk, não sei se vocês conhecem o Hand Talk trabalha com acessibilidade de websites. Também estou falando só as soluções mais conhecidas, tá, pessoal? Mas se vocês investigarem esses negócios, vão ter N outras soluções, outros públicos, enfim, às vezes é um B2B, B2C, mas estou trazendo assim a macrovisão para entender esse exemplo, os mecanismos de receita e impacto. Então, a gente tem lá uma solução que torna sites acessíveis para a comunidade surda, por meio da utilização do Hugo, né, que ele se comunica em libras nesse site. Então, a pessoa clica, por exemplo, aqui, impacto por intermediário, quando ela clica aqui nesse site hipotético, aí aparece o Hugo traduzindo impacto por intermediário para a linguagem brasileira de sinais livres. As empresas pagam para ter os seus sites acessíveis. Então, você entrar, por exemplo, no site do Instituto Sabin, você vai ter lá o HandTalk instalado. Então, é um site acessível. O Instituto não é uma empresa, mas ele que paga. Mas quem é impactado não é o Instituto Sabin, são os usuários daquele site. Então, é um impacto por meio de um intermediário. Ou seja, o intermediário paga acessibilidade para que alguém tenha acessibilidade em um site. Então, esse é um mecanismo secundário chamado de impacto por intermediário. Tem também um outro mecanismo secundário, veja, chamado redução de custo da transação. Esse também está relacionado ainda com o impacto no cliente, ok? A organização cria uma forma de dar acesso ao público impactado a um produto ou serviço que já existe, mas que tem sua viabilidade de acesso comprometida. Por exemplo, Favela Vai Voando é uma forma de dar acesso a pessoas de baixa renda a viagens, a pacotes turísticos e viagens aí de avião,
também conhecido, depois vale a pena vocês entrarem no site. Como? Eles criam um mecanismo na sua operação que reduz o custo de transação, tornando aquele produto acessível. Nem sempre isso é possível, mas isso é um modelo também muito trabalhado, né? Lembrando que quando você reduz o custo de transação, você não pode reduzir a qualidade. Um outro exemplo clássico aqui é o Doutor Consulta, que são clínicas de baixo custo, né? O Doutor Consulta faz isso, é um impacto no cliente, pessoa que não tem dinheiro para ter um plano de saúde, mas ela também não quer ir no SUS, e aí ela vai numa clínica popular de baixo custo. Doutor Consulta oferece uma clínica com qualidade, muita qualidade, mas que eu pago ali um valor por uma consulta 3, 4 vezes menor do que numa clínica particular tradicional. Então, um outro exemplo aqui, eu reduzo o custo de transação sem prejudicar a qualidade do produto. E um terceiro mecanismo secundário para impactar diretamente o cliente é o famoso microcrédito. Então, a organização atua emprestando dinheiro para o público impactado a taxas de juros bem menores daquelas praticadas pelos bancos tradicionais. Tem o IO, o Avante, 2 exemplos aí de microcrédito. Então, pessoas que não têm acesso a empréstimos no sistema bancário tradicional, eu passo a ter acesso agora por meio do microcrédito que algumas organizações emprestam a taxas de juros menores, como essas duas. Vamos agora para o segundo tipo de mecanismo de receita e impacto, que é quando eu impacto a cadeia de produção da minha organização. Então, o mecanismo principal, o público impactado nesse mecanismo é o fornecedor da minha organização e não meu cliente, certo? O impacto não está diretamente ligado ao produto ou serviço, mas sim à forma como eu produzo e as consequências produzidas advindas de sua produção. Então, a gente tem o Plano Social, por exemplo, que produz roupas, camisetas, máscaras, bolsas, e quem produz são pessoas oriundas do sistema carcerário. Então, pessoas que às vezes têm uma dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, elas trabalham nessa produção, e aí as camisetas são vendidas para qualquer tipo de pessoa, não gera impacto social nenhum, camiseta bacana, bonita e tal. E aí, quem é impactado é quem está na produção. Pessoas que não têm emprego, elas não têm acesso ao mercado de trabalho, têm uma dificuldade maior. Por meio desse trabalho, da produção, elas conseguem ter um emprego, então o impacto está aqui no fornecedor. Rede Asta, a mesma coisa também, que multiplica o trabalho de artesãos em todo o Brasil, né? Então faz um trabalho maravilhoso de distribuição dos produtos. Quem compra na Rede Asta sou eu, você, todo mundo entra lá e compra produtos do artesanato do Brasil, todo lindos e maravilhosos, mas quem está sendo impactado são os artesãos e as artesãs que fornecem ali para a Rede Asta. Ela que encontra, capacita essas pessoas, desenvolve técnicas de venda nela para que essas pessoas possam vender seus produtos ali. Então, o impacto é no fornecedor, no artesão. Mas o artesão vende para uma pessoa comum. Se eu compro uma toalhinha de pano, isso não tem impacto social algum, né? Zero impacto social no cliente, mas tem na cadeia de produção, porque o artesão pode ser considerado, né, a dificuldade de venda para venda de pequenos artistas pode ser considerado um problema social. Um mecanismo secundário, a gente valoriza os atributos locais, né? Bom, eu vou impactar a cadeia, então vou desenvolver, e isso é muito comum na área de turismo, tá, pessoal? Muito comum na área de turismo. Então, eu vou desenvolver algum tipo de negócio em que eu uso a cadeia local, ou seja, os moradores da região, os pequenos empreendedores da região, os artesãos, os fornecedores dali, para fazer algum tipo de negócio. Então, tem a Biofairtrade, tem o Vivejar aí, que são exemplos concretos disso, em que eu vou impactar a minha cadeia de produção, mas o que eu vendo não impacta o cliente, impacta aqueles que trabalham comigo. O segundo item é que eu impacto a operação, foco na inserção do beneficiário na própria operação, como a cooperativa Ugreen. O Roger, que é um empreendedor muito famoso, muito inteligente, admiro muito ele, e tem aí o Green aí. Então, quem que eu impacto? Os cooperados, estão todos ali, fazem parte, são donos, votam ali pelo rumo da cooperativa. Então, eles são impactados, né? São catadores. Essas pessoas são impactadas. Agora, as empresas que têm os seus resíduos recolhidos, ou as empresas que compram resíduo para reciclagem, não tem impacto nenhum nisso, né? A gente pode mensurar impacto ambiental aí,
também, além disso, né, tem um impacto ambiental que está na cadeia, mas também os cooperados são impactados, então a gente tem impacto social e ambiental aqui no caso da EU Green. E mecanismos mistos, que vão usar, né, os dois tipos de impacto. Então, além de, por exemplo, rede de semente Xingu, né, a gente tem aqui também uma rede de sementes em Brasília, da Bárbara, e muito ativa também no ecossistema de impacto social aqui. Essa rede de semente Xingu, além do direcionamento de dinheiro para fornecedores ou membros de equipes pertencentes a populações vulneráveis, existe alguma interação que enaltece vínculos, valoriza, aumenta a autonomia e fortalece os indivíduos. Então, você pega quase que a cadeia completa ali de fornecedores, de produtos, de serviços, de prestadores, e você vai criando resultados positivos em todo o sistema. Esses mecanismos mistos, eles são mais complexos, mais sofisticados e geram realmente um impacto muito mais profundo. Terceiro tipo de mecanismo de receita e impacto é o impacto como serviço. Ou seja, o impacto ele acaba estando embutido no produto ou no serviço prestado, mas o cliente não é o foco do impacto e tampouco seu agente principal. A intervenção junto a esse cliente beneficiário vai ser paga por um outro cliente que tem o interesse na geração de impacto. Nesse caso, os clientes geralmente são empresas que, por normas legais ou responsabilidade social, valorizam a intervenção proposta por aquele negócio de impacto. Isso se aproxima muito com as OSCs, porém possui mais de 50% da receita a partir da comercialização de produtos e serviços. Então, por exemplo, a Gastromotiva, que trabalha com a educação alimentar, e aliás, esse é um grande problema social no mundo todo, né? A questão alimentar, né? A ingestão calórica, o tipo de comida que a gente come hoje em dia, a quantidade de comida que a gente come. Já há algum tempo o mundo teve um número de obesos, eu não sei agora depois dessa crise do Covid, né? Tem que estudar números atualizados, mas já há algum tempo antes dessa crise, o número de pessoas obesas no mundo já tinha ultrapassado o número de pessoas com fome no mundo, então a obesidade se tornou um problema mais grave do que a fome. A obesidade, como vocês sabem, gera diversos tipos de problema, doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, problemas articulares, problemas emocionais, psicológicos, há N coisas aí geradas por causa da alimentação, né? As causas da alimentação. Então, a Gastromotiva trabalha muito nesse campo. Só que como é que a Gastromotiva atua? Ela, clientes pagam para que ela gere o impacto. Então, ela não vende para o público, né? Ela vai lá, por exemplo, numa comunidade, ela faz algum tipo de capacitação ali para pessoas de baixa renda, para que as pessoas aprendam a cozinhar ou desenvolvam suas habilidades culinárias, ou saibam desenvolver comidas que sejam gostosas, mas também nutritivas. As empresas pagam para que a Gastromotiva vá lá na comunidade e faz, né? Então, a empresa que quer fortalecer sua área de responsabilidade social, paga aí para a Gastromotiva. Alguns institutos e fundações também pagam para o negócio de impacto para fazer isso. A gente tem, por exemplo, o Instituto Sabin, ele apoia um negócio de impacto chamado Salvo Vidas, ou Save Lives, que atua nos bancos de sangue do Brasil, né? Então, existe um desperdício crônico aí de sangue, porque o sangue tem validade, né? Então ele está lá um tempo, aí você às vezes tem demandas grandes, às vezes é uma demanda irregular, às vezes só para alguns tipos, às vezes só para outro. Existe um outro problema social aí também, que as pessoas quando vão, elas têm uma dificuldade muito grande de doar sangue, porque são muitas exigências. Então o Save Lives tem uma série de pequenas soluções tecnológicas que enfrentam esses problemas relacionados ao sangue no Brasil. E aí o Instituto Save, por exemplo, ele paga. Ele apoiou pontualmente o Save Lives em 2020, ou seja, o Save Lives ele vai lá, faz a sua atividade, mas ele presta aquilo como um serviço também para o Instituto Save. Então a gente pode enquadrar ele aqui também. Mas há também os mecanismos secundários de impacto como serviço, mas claro aí são serviços ambientais, né? Porque o negócio tem como objetivo primário impacto no meio ambiente. Tudo que entra na área de preservação de área florestal, redução de geração de resíduos, aumento de reciclagem, combate às mudanças climáticas, entra aqui, como a Retalhar, por exemplo, que trabalha com logística reversa, ou como a Imaflora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal. Os serviços ambientais são um mecanismo secundário. Eu presto algum tipo de serviço ambiental e isso vai gerar um mecanismo secundário e gerar um impacto.
A Handtalk também entra aqui, né? Porque ela aplica uma intervenção junto ao público que, por razões diversas, gera um valor atrativo para um cliente. Então, eu vou lá, ofereço a tradução no site. Poxa, para uma empresa é muito bacana ter uma tradução da Handtalk. Então, eu gerei esse valor. Então, é um impacto como serviço. Eles vão me prestar esse serviço impactando esse cliente. É um mecanismo secundário, impacto como serviço, sendo valor indireto. E tem também o circuito fechado, né? A organização vai vender para um cliente um produto ou serviço que é a intervenção que será aplicada junto ao público impactado. Então, Mature Jobs, que trabalha ali com a terceira idade, e aí, por exemplo, o Seibin, não é o caso, tá? Só para dar um exemplo, o Seibin vai lá, contrata a Mature Jobs para realizar uma capacitação de pessoas acima de 65 anos, para reinserção no mercado de trabalho, etc e tal, e isso entraria aqui com o circuito fechado. Por último, pessoal, mas não menos importante, o impacto como subsídio. Esse aqui é muito legal e é muito usado também, né? O chamado One Pay, One Free, ou um para um, né? O impacto é gerado externamente com outro público, porém financiado pelo fluxo do negócio principal. Como assim, né, Gabriel? A organização vai estruturar o seu negócio com base na venda para clientes que não possuem relação com o impacto. Então, eu tenho um negócio ali que vai vender algo super normal. Mas as suas receitas com essa venda normal, que não gera impacto, ela vai possibilitar que o público impactado, ou seja, que um público que tem um problema social, receba algum produto ou serviço de forma gratuita. Por exemplo, a Eusaria, que é uma camiseteria lá de Salvador, ela vende camisetas e a cada camiseta vendida você paga um dia de uma criança na escola. Camiseta super transada, super bacana e tal, bonitona. Não tem nenhum impacto eu chegar na Eusaria e comprar uma camiseta. Mas cada camiseta que eu compro lá, eu gero um subsídio para quê? Para que a Eusaria pague um dia de criança na escola. A, a minha esposa fez durante a pandemia passada, no Dia das Mães, ela vendia uns arranjos de flores, e aí nesses arranjos, a cada arranjo vendido, uma cesta básica era doada para uma família carente. Então é isso, impacto como subsídio. Você compra um arranjo de flor, não gera impacto social nenhum, né? Uma família de classe média ou de classe alta até compra um arranjo de flor, isso não tem impacto social, mas eu gero um subsídio para quê? Para que uma família receba uma cesta básica. Por isso que é One Pay, One Free, é um modelo um para um, a cada um comprado, uma pessoa beneficiada. E o Plant também, fazendas urbanas, a cada fazenda urbana que você desenvolve num prédio, numa área urbana, você tem uma área ambiental recuperada. Esse é o mecanismo principal, tá? Mas o mecanismo secundário, a gente tem um subsídio cruzado indireto. Parecido com o mecanismo principal, mas a organização não se relaciona diretamente com o público impactado, fazendo via um intermediário ou agente de impacto. Veja, no caso da Eusaria, a Eusaria, ela tem uma relação com as comunidades que ela paga escola. No caso da Geek, não. A Geek é uma plataforma que trabalha com ensino adaptativo e ela tem a tese de que toda pessoa aprende de um ritmo diferente. Então, ela criou um sistema para melhorar a qualidade da educação, o problema social, o déficit de aprendizagem, a qualidade da educação, etc. e tal. Então, ela criou esse sistema. Cada escola privada que compra um sistema desse, a Geek doa um sistema, uma licença para uma escola pública. Então, veja, a Geek não tem relação com a escola pública, né? Tem a Secretaria de Educação, que é o intermediário que faz essa aproximação com a escola pública. Tem a Banca do Bem também, que é outro exemplo. Sugiro aí que vocês darem uma pesquisadinha para a gente avançar aqui. O segundo é o subsídio cruzado parcial. A gente tem a Fourway aí, que é outra escola de línguas também, que tanto o público impactado quanto o cliente adquire o produto ou serviço na mesma qualidade, porém pagando preços distintos. Então tem uma escola de inglês, essa escola de inglês ela tem duas tabelas. Uma tabela para o Gabriel, que tem uma faixa de renda legal, e uma tabela para a pessoa X que não tem condições de pagar um curso de inglês, são tabelas separadas. Só que aquela pessoa ela vai fazer, às vezes, aula de inglês no horário que é vazio na escola. Ela vai fazer, ao invés de ter um material impresso, ela vai ter só material digital. Então, há uma série de elementos que reduzem o custo da prestação de serviço sem perder a qualidade para aquela pessoa. E a minha mensalidade é um subsídio para pagar para aquela pessoa ali que está à tarde estudando.
Esses são os 4 mecanismos, então, de receita impacto para vocês se inspirarem e desenvolverem os mecanismos de receita impacto dos negócios de impacto de vocês. Tá certo? Então, nos vemos agora na nossa aula ao vivo para colocar essa história toda que vimos nos 3 vídeos em prática. Até lá, pessoal!